pessoa que já entrou nesse lugar nesta noite, porque eu sei que hoje Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Eu estava analisando a nossa vida diante da presença de Deus, e ainda ontem eu estava comentando de como o tempo está passando tão rápido. Os dias verdadeiramente estão se abreviando. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Deus, Ele abreviaria os dias, porque senão ninguém seria salvo. Nós temos vendo que os dias estão se abreviando. Jesus está cada vez mais perto de nós, está cada vez mais perto de buscar a sua igreja. Isso é certo, isso é notório. E nós sabemos que esse dia está chegando. Jesus virá buscar a sua noiva. A qualquer momento, o ressoar da trombeta de Deus tocará no céu, e a sua noiva será arrebatada nas nuvens, diz a Bíblia Sagrada, porque o noivo virá buscar a sua igreja. Esse dia está chegando. Então nós temos que orar e orar muito, e sabemos que tem muitas pessoas que não estão dando crédito a esta palavra. Mas nós, pela misericórdia de Deus, continuamos firmes, caminhando na presença do Senhor. Somos falhos, somos fracos e pecadores. Muitas vezes pensamos até em desistir, mas Deus sempre tem nos segurado pela sua mão direita e tem nos colocado de pé. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia junto comigo, livro do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar sentado, irmãos. Pode ficar sentado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Assim está escrito: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do oriente, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e será tudo por onde quer que entrar este ribeiro. E será também que os pescadores estarão juntos desde Engedi até em Elaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá os seus frutos.
Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos nesta hora. Senhor, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Nos dê nessa noite, meu Pai, uma palavra para nós entrarmos em reflexão diante de ti, Senhor. Senhor, troca no nosso profundo, nosso oculto, no escondido sobre nossa alma. Senhor, ministra sobre nós, meu Pai, o teu querer e a tua vontade nessa noite. Revela, meu Pai, a intenção do teu coração conosco. Queremos, meu Pai, ouvir aqui a tua voz, meu Deus amado, neste lugar, Senhor. Deus, esse lugar não é outro lugar, senão a tua casa, a tua morada, o lugar da tua habitação, Senhor. Então, Deus, fique à vontade nessa noite, meu Pai. Sinta-se, meu Pai amado, Senhor, aqui como Deus verdadeiro de nossas vidas. E fique à vontade, meu Pai, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Revela, meu Pai, a tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja, meu Pai, com o teu povo. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amados, a palavra do Senhor que nós temos hoje, como eu estava dizendo na nossa oração, é uma palavra de reflexão. É uma palavra que nós temos que meditar, nós temos que ler os textos e os contextos desta palavra para nós entendermos o que Deus está falando conosco nesta noite. Quando nós meditamos, amados, a palavra do Senhor através dos seus grandes profetas, a Bíblia nos traz grandes profetas da Bíblia Sagrada. Se nós pudéssemos aqui falar nesta noite e falar sobre alguns profetas nesse lugar, nós lembraríamos aqui de Isaías, que foi um grande profeta de Deus. Que Deus usou o profeta Isaías de uma forma tão especial e tão sobrenatural. E Deus revelou para ele como é que seria a vinda do Messias a este mundo. E também revelou para o profeta Isaías como é que o Messias padeceria, sofreria neste mundo, para levar sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós falamos de profeta da Bíblia Sagrada, nós lembramos do profeta Elias, que ainda nesta manhã estávamos falando que Elias, ele teve um momento dele em que ele foi soberbo, teve um momento dele em que ele teve no seu coração ali uma arrogância tão grande, que ele achou que ele era o maioral na terra, ele achou que ele era um super profeta, e ele disse que ele tinha que se esconder de Jezabel dentro de uma caverna, porque senão ele morreria. Mas Deus revelou para o profeta Elias que, se por mais que ele morresse, Deus ainda deixou 7.000 profetas ali vivos para continuar falando do nome do Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos de profetas, nós lembramos dos profetas também Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que Jeremias entendeu na sua alma, no seu coração, que ele foi escolhido desde quando ele era pequeno, desde quando ele estava ainda dentro do ventre da sua mãe. Ele começa dizendo aí no seu livro que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo que ele conhecia Jeremias, sabia quem ele era e sabia de onde é que ele tinha vindo. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, amados, é sobre o profeta Ezequiel. Sobre o profeta Ezequiel, quando nós falamos sobre ele, nós lembramos de um grande profeta de Deus que habitou dentro do povo babilônico. Um profeta que profetizava, que falava do amor de Deus, falava das verdades do Senhor. Esse profeta foi tão perseguido, que ele acabou o fim da sua história sozinho. E quando ele estava sozinho no final da sua história, eu creio, amado, que Deus ali já tinha usado muito o profeta Ezequiel. Ezequiel já tinha profetizado em toda a Babilônia, dizendo que o Deus poderoso livraria o povo, o Deus poderoso traria restauração à Babilônia, o Deus poderoso fazia com que o povo babilônico tivesse que pagar ali pelas atrocidades que fizeram para o povo de Israel. A Bíblia diz que Ezequiel, quando está no final da sua história, no final dos seus dias, sozinho, porque a sua mulher e seus filhos foram sacrificados ali dentro de Babilônia. A Bíblia diz que Ezequiel agora está ali caminhando à beira do rio Quebar, e quando ele está caminhando ali à beira daquele ribeiro, ou aquele rio, diz a Bíblia Sagrada que Ezequiel levanta os seus olhos ali e ele contempla um homem. E quando ele contempla esse homem ali, a visão que ele tinha era de um homem que tinha sobre as suas mãos ali uma trena, ou um cordel de medir, ou algo que ele tinha nas suas mãos para medir ali os metros que ele tinha que medir. E quando ele começa a medir ali os metros, a Bíblia diz que ele começa a medir ali, quando ele mede 1000 metros ali, mil côvados, melhor dizendo,
Diz a Bíblia Sagrada que ele mede os seus 1000 côvados. Ele fala assim: você vai entrar nas águas somente esses 1000 côvados. E quando ele entra nas águas dentro de 1000 côvados, a Bíblia diz que as águas davam sobre os artelhos, ou seja, sobre ali os seus calcanhares. Diz que Ezequiel agora sente as águas batendo ali nos seus calcanhares, ele sente ali as águas que já estavam ali refrescando os seus calcanhares, os seus pés, porque ele caminhou muito em Babilônia, ele sofreu muito em Babilônia, ele profetizou, ele ministrou, ele falou da palavra do Senhor, ele falou o que Deus tinha para falar através do coração dele, dentro de Babilônia. E Ezequiel não tinha medo, ele era um profeta, que ele tinha a sua coragem, ele tinha ali a sua audácia. Ezequiel, quando ele chegava, ele ministrava, ele falava, ele profetizava sem ter medo. E quando ele chegava sem ter medo, ele caminhou por toda a Babilônia, falando de Deus, falando do Senhor, Deus dos céus. Nós olhamos e vemos na Bíblia Sagrada que Ezequiel até mesmo profetizou, falando ali como é que foi a queda de Satanás, como é que foi a derrota de Satanás nos céus. Ezequiel, mas ele tinha no seu coração grandes revelações do Senhor. Deus usou Ezequiel de uma forma tão especial, mas os pés de Ezequiel estavam cansados, estavam sofridos, já estava velho e cansado, já não era mais um profeta menino, já não era mais um profeta novo, ele agora era um profeta velho, um profeta experiente já, mas estava ali triste, estava abatido, e o Senhor resolveu ali refrigerar a vida de Ezequiel, resolveu jogar sobre ele as águas que corriam do seu trono, para que ele pudesse ser purificado, para que ele pudesse renovar as suas forças. Mas Deus não queria dar para Ezequiel já desde banhar ele nas águas, para que ele pudesse ali sentir a força vindo do seu corpo. Deus queria começar a tocar em Ezequiel aos poucos. Deus queria começar a tocar em Ezequiel ali para ele saber que Deus estava guardando ele a todo momento, para ele saber que Deus dava para o profeta na sua medida, para ele saber que Deus sempre derramava sobre a vida do profeta aquilo que ele queria colocar. E eu já entendo nessa noite, meu irmão, que Deus, ele tem para nós sobre medida. Deus não vai dar para nós aquilo que para nós ficarmos soberbos. Deus também não vai dar para nós ficarmos miseráveis. Deus vai dar para nós ficarmos na medida dele, porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Ele está dizendo para mim, para você esta noite, ele vai derramar sobre você aquilo que você precisa. Deus vai fazer que você, nesta noite, amado, que você tenha demais, que você não possa usar. Também Deus não vai dar pouco para você, para que você venha a ser envergonhado. Deus vai dar para você sob medida. Ele está tocando nos seus pés nesta noite. Se você entender o mistério de Deus nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, a unção do Senhor, esse rio, esse ribeiro nessa noite, está representando a unção de Deus, a glória do Senhor, e ela está tocando sobre os seus calcanhares, sobre os seus pés. Então sinta Deus tocando nos seus pés. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus Cristo, com os seus pés descalados para a glória do Senhor. A caminhada pode estar difícil, mas a vida é uma unção de Deus que vai derramar sobre os seus pés, e você sai daqui hoje renovado para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todos podem crer e dar uma glória a Deus para os céus. Ezequiel precisava disso. Se nós fôssemos ver toda a história da vida de Ezequiel, você vai ver que esse homem sofreu muito. Ezequiel, ainda em alguns outros livros, também aparece a história de Ezequiel. Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Daniel vivia nas províncias de Babilônia, em um lugar muito distante da onde vivia ali Ezequiel. Porque Ezequiel também fazia parte ali de todo o domínio daquele homem, daquele maldito, daquele tirano chamado Nabucodonosor, que muitas das vezes sitiava ali umas cidades e levavam cativos dentro dos cativeiros ali os profetas. E Ezequiel foi um desses que foi ali levado para dentro de Babilônia, não porque ele estava dentro da cidade de Babilônia, mas ele estava ali sob o domínio do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Ezequiel sofreu, e ele sofreu muito. E Deus um dia resolveu tocar sobre os calcanhares de Ezequiel. Deus resolveu tocar sobre os pés dele. Eu creio, amado, que naquele momento Deus está dizendo: Ezequiel, eu ainda guardo você. Eu ainda sou Deus, quando você pensa que você está sozinho, eu sempre estou te abençoando. Quando você pensa que você está sozinho, eu sempre estou lá no céu olhando para você. E eu sei das suas necessidades, Ezequiel. E nessa noite Deus está dizendo para mim, para você que veio nesse lugar. Você pensa que está sozinho. Você pensa que quando você profetiza, Deus não está ouvindo. Eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deus está derramando sobre você essa unção. Está dizendo para você que você não vai caminhar mais sozinho. Deus vai caminhar ao teu lado, dizendo para você que Ele é
sustentar você de pé. Amados, eu creio que esta unção que Deus está colocando nos pés de Ezequiel é isso. Deus está dizendo para Ezequiel, eu vou sustentar você de pé. Você vai ficar de pé, você não vai cair. Você não vai se prostrar diante da atrocidade desse mundo. Você não vai se prostrar diante do mal, de Satanás, dos malignos desse mundo. Eu vou colocar uma unção poderosa sobre os seus pés. E você vai ficar de pé. Você não vai mais cair. A partir de hoje, Ezequiel, eu vou tocar sobre os seus pés, os seus calcanhares. E você não vai ser como aquele chamado, hoje conhecido como um deus da época dos gregos ali. Chamado de aquele que tinha os seus calcanhares que era frágil. Ainda esse está falando sobre o nome dele, Aquiles. Eles conheciam que era um grande guerreiro, era um grande homem de guerra, era um grande homem quando ali o povo estava querendo ali lutar, querendo pelejar, partir para a peleja. Quando eles não conseguiam vencer ali os povos, eles sempre chamavam o guerreiro Aquiles para guerrear. Mas a história diz que um dia Aquiles foi atingido no seu calcanhar. E quando ele foi atingido no seu calcanhar, diz que toda a estrutura de Aquiles caiu. Abaixo dessa noite, Deus está revelando ao meu e ao seu coração nesse lugar. E você precisa ser tocado nos seus calcanhares nessa noite. Você está fraco porque os seus calcanhares foram atingidos pela prova, foi atingido pela luta. Mas nessa noite, a vida é uma unção de restauração sobre os seus pés. E Deus coloca uma estrutura nova nos seus pés nessa noite. Em nome de Jesus, quantos podem crer nessa noite? Libera a adoração ao Senhor, glorificando o nome dele. Diga águas purificadoras. Quando nós falamos de águas purificadoras, amada, a Bíblia diz sobre um ribeiro. E o ribeiro não é um mar. O ribeiro, amado, não é nada mais do que um córrego, vamos colocar assim. Quem conhece córrego aí? Quem sabe o que é um córrego? O córrego é um ribeiro. É uma água que ela escorre, ela vai escorrendo e ela dá de frente a um rio, ela dá de frente ali a um mar. E amados, Deus está dizendo que Ezequiel estava caminhando à beira de um ribeiro. E quando ele estava caminhando à beira de um ribeiro, diz que ele encontrou um homem. E esse homem era um ser celestial. E esse ser celestial, ele tinha na sua mão um cordel de medir. E quando ele mediu ali que 1.000 metros, ou seja, 1.000 côvados, que é 500 metros hebreus. Quando ele mediu ali os 1.000 côvados, diz que Ezequiel começou a caminhar. E quando ele começou a caminhar, ele entrou nas águas. Se você já foi na praia, que você sabe o que acontece. Quando a água está fria, mas é terrível. Você começa a andar, as águas tocam nos seus pés ali, e você fica um pouco sem coragem de poder caminhar mais um pouquinho, porque começa a refrigerar todo o seu corpo. Quem já sentiu isso sabe do que eu estou falando. E a Bíblia diz que Deus agora, aquele homem começa a convidar ali Ezequiel, para dizer: Ezequiel, você ainda precisa ser mais tocado pelas minhas águas. Diga para o seu irmão, Deus, Ele quer tocar ainda mais em você nessa noite. Diga assim: a unção de Deus, ela vai tocar ainda mais a sua vida nessa noite. Diz a minha Bíblia, amada, que o homem que estava com o seu cordel de medir, ele mede ali mais 1.000 côvados. E quando ele mede mais 1.000 côvados ali, ele fala para Ezequiel, diz assim: Ezequiel, você vai caminhar mais 1.000 côvados, ou seja, mais 500 metros. E quando ele começa a caminhar mais 500 metros, diz que aquelas águas começam a tocar sobre os seus joelhos, sobre a articulação dos seus joelhos. Amados, Deus nessa noite está dizendo para mim e para você que Ele está tocando na sua estrutura nesta noite. Diga ao seu irmão, a sua estrutura será tocada por Deus. Porque quem já teve aqui, amado, um acidente grave em seu joelho, sabe do que eu estou falando. Quando você sente uma dor no seu joelho, parece que toda a estrutura do seu corpo vai ser abalada, você não consegue ficar de pé. Eu sei do que eu estou falando, porque eu joguei bola durante 12 anos da minha vida, e quando eu sofri ali um impacto muito grande no meu joelho, e eu tentei voltar para jogar bola e não consegui mais. Eu falei assim: eu tenho que parar com esse negócio que eu não consigo mais jogar bola. É algo terrível, mas é algo horrível. Você sente uma dor no seu joelho. Eu tive ali um rompimento no ligamento cruzado do joelho. Até hoje eu nunca fiz operação. O médico falou que eu tinha que operar o meu joelho, senão eu nunca mais ia ter o meu joelho sarado, sadio. Mas para a glória de Deus, eu não senti nunca mais dor no meu joelho. Mas é horrível, amado. Seu joelho fica frágil, fica fragilizado. Você não consegue ficar de pé. Você só quer ficar sentado. Eu passei 4 meses, amado, que eu não conseguia nem trabalhar direito. Eu só queria ficar sentado de tanta dor que eu sentia no joelho, porque a articulação do meu joelho foi atingida pela pancada. Mas Deus está dizendo para nós essa noite que Ele vai colocar água sobre os nossos joelhos, para nós podermos ter estrutura em nossa vida. Diga para o Senhor: você não vai se dobrar mais. Diga isso.
Diga, você não vai se dobrar mais diante da sua prova, diante da sua luta. Diga assim, os seus joelhos, diga, vai ser restaurado nessa noite, para você se dobrar somente diante daquele que é Deus, aleluia, daquele que é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Deus vai tocar sobre os seus joelhos nessa noite com as águas dele, para você poder se dobrar somente diante daquele que é Deus na sua vida. A minha Bíblia nessa noite está dizendo para mim, para você julgar. Deus convida você a entrar nesse ribeiro nessa noite, para que as águas do Senhor venham tocar sobre os seus joelhos, e você vai sair daqui hoje sarado para a glória de Deus. Você não vai mais se dobrar, você não vai mais ficar prostrado diante da prova, porque Deus se coloca de pé nessa noite, e aqueles que viram prostrados diante da luta vão ter que te ver de pé, dizendo, verdadeiramente o Senhor tocou nos joelhos dele. Levante as mãos para os céus e glorifique a Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Diga Deus, diga Deus. Ele está tocando com a unção dele nos seus joelhos nessa noite. Amado, se você está entendendo o mistério do Senhor nesse lugar, o joelho, amado, é a estrutura do seu corpo. O joelho é quem faz você ficar de pé. Você não vai mais se dobrar diante da luta, não vai mais se dobrar diante da prova. Você vai se dobrar somente diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você vai se dobrar somente daquele que é vivo e verdadeiro. Você só vai se dobrar diante daquele que é santo dos santos. E a minha Bíblia diz, aleluia, que nesta noite o Senhor está dizendo que os anciões, quando eles se prostram, só se prostram diante de Deus. A minha Bíblia diz que os anjos que vão diante do Senhor, os anciões se prostram somente diante daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Deus está tocando o seu joelho nessa noite, para você se dobrar somente diante do Senhor. Quantos podem crer? Levante as mãos e glorifique a Deus. Aleluia. Ezequiel entrou nas águas, amado. E quando ele começa a entrar nas águas, diz que as águas tocam sobre os seus joelhos. Joelhos de um profeta que andava dobrado, prostrado, orando, buscando a face do Senhor. Ezequiel estava com seus joelhos todo machucado, de tanto que ele tinha orado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ezequiel já estava tão cansado e tão fadigado, amado, diante de tanta prova. Creio eu que Ezequiel se dobrava todos os dias para orar ao Senhor. Ele, todas as vezes em que ele orava a Deus, todas as vezes que Deus revelava para Ezequiel o que ele tinha que falar, ele falava, ele ministrava ali as suas profecias. Amados, que a Bíblia diz que Ezequiel sofreu e sofreu muito por isso. É por isso que você é perseguido. É por isso que muitas vezes você é caluniado, porque você fala aquilo que Deus manda e os homens perseguem você. É por isso que você, amado, muitas vezes passa pela prova e pela luta. É porque você fala o que Deus manda e todos os homens se levantam contra você. Mas nessa noite, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz para mim e para você nessa noite, e Deus está dizendo para mim e para você que Ele venceu esse mundo e você também vai vencer. Você pode estar passando pela prova, mas nessa prova você vai ser aprovado pelo Senhor. Você pode estar passando pelo vale, mas nesse vale tem providência de Deus para você em nome de Jesus Cristo. Olha as suas mãos para o Senhor, diga, eu acredito que o meu Deus vai tocar no meu joelho nessa noite e eu vou sair daqui restaurado para a glória de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que o homem que tinha o cordel nas mãos, ele convida Ezequiel a entrar nas águas mais 1000 côvados, diga mais 500 metros. Ou seja, nessa altura, amado, Ezequiel já estava a 1000 metros dentro das águas. E agora o homem convida ele para entrar mais 500 metros dentro das águas. Ou seja, ele ia para mais 1500 metros além da margem. Ezequiel começa a caminhar. E a Bíblia diz que as águas começam a tocar sobre os seus lombos. Diga para o seu irmão, é hoje. Diga, é hoje que a unção de Deus, ela vai tocar nos seus lombos. Se prepare para a revelação de Deus para a sua vida nessa noite. As chicotadas que você tem levado, as calúnias que você tem sentido, as pedradas, todas as surras de palavras, línguas malditas que tem levado nas suas costas,
Deus está sarando hoje em nome de Jesus Cristo. O Senhor está tocando hoje com águas purificadoras sobre os seus lombos. E você vai sair daqui hoje restaurado para a glória do Senhor. Amado, você tem passado pela prova, tem passado pela luta. Você tem visto, amado, que pessoas se levantam contra você pelas suas costas, falando mal de você. Querem ver a sua derrota, querem ver você chorando e sofrendo. Mas Deus está dizendo nessa noite, não se preocupa não. Ele está cobrindo você com a unção dele nesta noite. E tem uma palavra maldita, poderá ter mais poder contra você. Tem uma palavra maldita do inferno, não vai ter poder contra a sua vida, porque Deus está cobrindo você com a glória e com a unção dele. Receba os seus ombros aí a água do Senhor em nome de Deus. Quantos podem ver? Levante as mãos e glorifique a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Levante as suas mãos e exalte a presença do Senhor, porque as águas do Senhor estão chegando nos seus lombos. As águas do Senhor estão purificando o seu corpo nessa noite. Se prepare, porque está vindo águas purificadoras aí. Aleluia. Olhe para Deus e fala assim: você já está aguentando andar? Diga, já está aguentando andar? Diga assim: pode estar fundo, mas ainda dá pé. Diga, ainda dá pé. Quem já entrou como eu já falei, amado, quem já foi no rio, na praia ou na piscina, sabe que você começa a andar e de repente você já está com as águas sobre os lombos. Para quem não sabe nadar, isso é horrível. Para quem não sabe nadar, a pessoa fica desesperada quando as águas começam a bater nos seus lombos. E você fica preocupado o que vai acontecer com você. Você fica achando que ali é o final da sua história. Eu me lembro quando eu vim lá de Bauru. Lá em Bauru não tem praia, né? Lá em Bauru é só rio. E quando eu vim de Bauru para cá, não sabia nadar. Quando eu olhei para aquele marzão, aquela água, eu falei: Jesus, eita, bacião d'água terrível esse, né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei: Jesus de Nazaré. E quando eu entrei nas águas, amado, eu não entrei porque eu quis, me jogar na água. Tinha uns amigos meus, ditos amigos, né? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles, estão todos vivos hoje. Mas tinha esses amigos meus que foram me ensinar a nadar. E me ensinaram a nadar do modo mais difícil. Me jogaram dentro da água e eu fiquei apavorado. Eu fiquei desesperado dentro das águas, mas as águas eu estava me cobrindo todas, estava cobrindo somente os meus lombos. E eu achei que eu ia morrer. Eu achei que era o final da minha vida. Eu tinha 11 para 12 anos de idade. Eu falei: pronto, acabou a minha história. Mas é terrível, mano, quando as águas começam a chegar sobre o seu lombo, assim, para quem não sabe nadar é horrível. Para quem não sabe nadar fica desesperador. Na praia, no mar, mano, é pior ainda. Porque quando a gente ia lá em Bauru, a gente ia no rio, as águas são calmas. As águas são calmas, você entra na água e a água nem se move. Mas na praia não, eu estava com as águas aqui, de repente a onda veio, me cobriu inteiro. Eu falei: agora é que eu vou. Minha mãe vai sentir saudade de mim, mas eu já morri. Mas é terrível, mas para quem não sabe nadar é horrível. Eu, como eu disse, eu aprendi a nadar da forma mais difícil. Mas ninguém me segurou. Quando as águas me levantou, que eu achei que ia dar mais pé, eu aprendi a nadar na barra. Só Jesus na causa. Foi Deus que me salvou, mas é terrível. Amados, Ezequiel estava com as águas sobre os seus lombos. Deus tinha colocado ali as águas sobre os lombos de Ezequiel. E Deus agora estava sarando ali os lombos de Ezequiel. Diga para o seu irmão: Deus está sarando você nessa noite. Amados, esses dias eu estava orando a Deus, eu estava falando com Deus, eu estava conversando com o Senhor ali no meu trabalho. Eu entrei dentro do carro na hora do almoço e eu coloquei ali um louvor ali para poder ouvir. Eu estava pensando, eu falei: Deus, o que está acontecendo com a igreja do século XXI? O que está acontecendo com o povo? Amados, nós temos visto Deus trabalhar de uma forma tão tremenda, de uma forma tão especial no meio das pessoas. Nós vemos que, na verdade, o povo não está dando crédito a Deus. Tem pessoas, amado, que eles selecionam o culto que eles dão. Quem já viu isso? Tem pessoas que não, eu vou no culto de terça-feira, porque no culto de terça-feira é culto disso. Não, eu vou no culto de quinta, porque no culto de quinta é culto disso. Eu vou no domingo, porque no domingo é o culto da família. E tem pessoas que vêm no domingo, mas não vêm na terça. E se é em outros ministérios, se a pessoa vem na segunda, ela não vem na quarta. E eu tenho visto, amado, que o povo está verdadeiramente não está dando mais crédito à palavra do Senhor. Deus tem falado de uma forma tão extraordinária sobre as nossas vidas, o povo não tem dado crédito.
E como nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Deus estava dizendo para Ezequiel, eu estou sarando você. Eu estou derramando sobre você as minhas águas. E ainda se você for ler na continuação da palavra de Deus, você vai ver que essas águas não eram águas comuns. Diga para o irmão, essas águas não eram águas comuns. Essas águas, amado, elas fluíam, elas voavam do trono de Deus. Elas saíam do trono do Senhor, ou seja, essas águas eram águas especiais. Eram águas purificadoras. Essas águas, amado, não eram águas saloba, não eram águas que tinham sal, não. Eram águas, amado, que iam purificar ali os lombos de Ezequiel. Ezequiel precisava ser tocado nos seus lombos para sarar as feridas que ele tinha passado. Como eu disse, Ezequiel sofreu muito em Babilônia. Ezequiel padeceu, ele sofreu de uma forma tão terrível em Babilônia, como eu disse. Diz que a sua mulher e seus filhos foram sacrificados em Babilônia. Ezequiel, ele padeceu, ele sofreu na Babilônia, mas ele não negou a fé. Ele continuou caminhando, continuou marchando. E no final da história de Ezequiel, quando ele estava velho, cansado, Deus disse para Ezequiel, você não vai acabar a sua vida aí cansado, velho, fatigado. Você vai acabar a sua vida restaurado, restituído. Ezequiel, entra nas águas que eu vou hoje tocar nos seus lombos. E você vai sair daqui hoje com a minha glória sobre a tua vida. Se você tem um chão, Ezequiel, se prepara, porque o que vai descer de você é dobrado, um chão para a sua vida. Ezequiel, se você é um profeta, se prepara, porque eu vou restaurar a tua vida, eu vou rejuvenescer você. E você vai sair daqui saltando, glorificando o meu nome, porque eu sou Deus que sara as tuas feridas, Ezequiel. Glória a Deus, aleluia. Levante as mãos para os céus essa noite. Deus. Diga, oh meu Deus, diz o meu Deus, Ele vai derramar águas purificadoras sobre a minha vida. Então se prepara para tocar aí nos seus lombos as águas do Senhor. Feche os seus olhos, estenda as mãos para os céus e receba de Deus nessa noite as águas que vêm do trono do Senhor, águas cristalinas a descer agora do trono do Deus Todo-Poderoso. Se prepara para sentir o refrigério do Senhor nessa noite. Se prepare para sentir as águas do Senhor tocando os seus lombos. Essas águas são águas diferentes. Essas águas são águas cristalinas, são águas purificadoras. Se prepare para receber o Senhor a purificação de Deus nesta noite. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, amado, que Deus não estava contente. Deus queria que Ezequiel tivesse uma intimidade maior com ele. Diga para o teu irmão, Deus, Ele quer. Diga, Deus precisa que você tenha uma intimidade maior com Ele. Diga assim, quer ter intimidade com Deus? Diga, se prepare. Diga, coloque a roupa de mergulho. Diga assim, que você vai mergulhar nas águas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Se prepare para mergulhar nessas águas purificadoras nesta noite. Amados, a Bíblia diz que Deus agora, Ezequiel estava a 1.500 metros da margem. Já estava ao longe. Mas Deus não estava contente. Deus precisava que Ezequiel fosse todo banhado pelas águas dele. A Bíblia Sagrada que o homem agora ele vem e mede mais 1.000 côvados. E quando ele mede mais 1.000 côvados, diz que Ezequiel começa a caminhar. E quando ele começa a caminhar, não estava dando mais pé. As águas começam a encobrir Ezequiel. Ezequiel agora não está mais andando, ele está nadando. Diga para o teu irmão, você não vai mais andar. Você vai nadar nas águas. Diga assim, você não vai mais precisar andar. Você vai nadar nas águas do Senhor. Você vai ter hoje uma intimidade profunda com Deus. E Deus está dizendo para mim, para você esta noite, amado, que as águas que você vai ter intimidade é que você vai mergulhar nela e você vai estar com as águas profundas. Você vai ter uma intimidade profunda com Deus esta noite, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu nesta noite. Deus está dizendo que você mergulhar nas águas dele. Quer ter intimidade com Deus, mergulhe. Quer ter intimidade com Deus, mergulhe. Quer ter intimidade, mergulhe nas águas do Senhor. Para Deus encher você da glória dele nesta noite. Glória a Deus. Como disse a Bíblia Sagrada, amado, que todos aqueles que tiveram intimidade com Deus mergulharam. Todos aqueles que tiveram intimidade com Deus tiveram que mergulhar na revelação do Senhor. Mergulhar no profundo de Deus. E Deus agora está simbolizando aqui o profundo dele como as águas de um ribeiro. Diga, eu tenho águas de ribeiro. Diga, águas de ribeiro. Elas
jorram. Diga assim, elas jorram. E essas águas são constantes, amado. Elas sempre está jorrando, sempre está jorrando, sempre está jogando. E as águas do Senhor na minha vida, na tua vida é assim. Quanto mais nós precisamos, mais ela está jogando, mais está jogando. Mais Deus libera a água do céu sobre as nossas vidas. Há uma torrente de águas vindo do trono do Senhor essa noite, descendo sobre esse templo. Está entrando na nave da igreja, está tocando o altar do Senhor. E se você quiser essa noite, mergulhe nelas nesse lugar. Levante as suas mãos para os céus e mergulhe nas águas de Deus nessa noite. Jesus quer tocar em tua vida, mas para isso saia desse marasmo espiritual e glorifique ao Deus Todo-Poderoso nessa noite, porque Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma glória de Deus nesse lugar. Há uma torrente de águas purificadoras nesse lugar. Há uma unção de Deus aqui. Aleluia. Há o poder dos céus nesse lugar. Deus está jorrando as águas dele sobre a tua vida. Você já tem água sobre os seus calcanhares, sobre os seus arteios. Você já tem água sobre os seus joelhos. Você já tem água sobre os seus lombos. Você já tem água que estão cobrindo você. Você está mergulhando no rio do Senhor. Você não está mais andando, você está nadando agora na revelação de Deus. Deus está revelando para o meu e para o seu coração nessa noite que você está sendo purificado por completo. Deus não está deixando nada sem ser purificado nessa noite. Águas purificadoras vêm e purifica todo o seu corpo nessa noite em nome de Jesus Cristo. Os seus pés são purificados, os seus lombos são purificados, a sua mente é purificada, todo o seu corpo é purificado pela unção e a glória de Deus nesse lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te glorifico, eu te exalto nessa noite, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. Por mais que muitos vieram, meu Pai, quase obrigado a esse lugar, Senhor. Quase vieram, meu Pai amado, aqui arrastados, Senhor. Muitos vieram sem vontade nessa noite, meu Deus. Eu não sei o que aconteceu nas regiões celestiais, meu Pai. Eu não sei a guerra que está. Eu não sei se Miguel, meu Pai amado, está batalhando nessa hora. Eu não sei, meu Pai amado, como é que está a guerra nas regiões celestiais. Mas uma coisa eu sei, que nós viemos nessa noite, meu Pai, por mais que muitas vezes contra a nossa própria vontade. Mas se nós aqui chegamos, é porque o reino dos céus venceu o reino das trevas, Senhor. E Satanás está prostrado nessa noite diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Assim eu creio em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor nessa noite em nome